Calma aí, quer dizer que a gente não vai ter o Hulk, mas só o Bruce Banner em Homem-Aranha? Eu vou explicar pra vocês agora, então fica até o final. Rapaziada, a primeira coisa que a gente tem que tentar analisar quando a gente pensa sempre no Bruce Banner é a dualidade dele como duas pessoas, o Hulk e o Bruce Banner. Na última notícia que a gente teve essa semana, justamente foi mostrado pra gente uma coisa que a gente já tinha muito essa expectativa, que era o retorno do Hulk, o Hulk em Nova York, né? A gente sabe que a última vez que ele foi lá pro Queens, ele destruiu tudo lá no Hulk de 2008, e o detalhe é que essa notícia que chega pra gente, inclusive na data de ontem ela veio pra gente, fala que justamente o Hulk não irá aparecer, mas sim o Bruce Banner, e aqui a gente pode fazer algumas análises que mostram pra gente o porquê disso. A primeira delas que a gente tem que parar aqui, e eu acho que realmente fazer essa análise de fato, é o que? O Bruce Banner e o Hulk são duas personalidades que sempre tiveram em conflito, apesar de nos últimos anos a gente pode ter visto aí o Professor Hulk, que seria essa personalidade misturada dos dois, né? A força do Hulk com o cérebro do Bruce Banner. O detalhe é que nessa história do Homem-Aranha 4 agora, a tônica vai ser o Bruce Banner meio que com peso na consciência de todos os acontecimentos dos últimos anos. A gente sabe que após Vingadores Ultimato, a grande tônica do Hulk ali, né, apesar dele ter feito o estalo também, né, era o quê? A morte do Tony Stark, a sua prima, né, se transformar na She-Hulk, o filho dele que ele descobre lá no final de She-Hulk, o Hulk vermelho que inclusive aparece, né, depois a gente vê que o líder estava vivo depois de tantos anos. Então a gente vê, né, que se a gente para analisar, o Hulk ele teve muitas questões que meio que ele deixou de lado, e isso acabou ocasionando grandes tônicas como, Patrola? Se a gente para analisar, a gente vê que o Hulk deixou de resolver os seus problemas, e é isso que vai ser trabalhado nesse filme. A gente não vai ter o Bruce Banner, vamos colocar como o Hulk, o cara que resolve os problemas para Peter Parker, mas a gente vai ter ele muito mais nesse papel de mentor. O detalhe que eu trago para vocês é que toda vez que o Banner e o Hulk entram em consenso, eles conseguem usar esse poder deles a mil. E a mil eu falo como? O Hulk na totalidade que ele é, o Hulk na força necessária que ele tem. E é aqui que entra a grande questão. O insider que vazou isso, ele traz pra gente justamente que não teremos o Hulk, teremos apenas o Bruce Banner. E isso mostra pra gente que muito provavelmente esse momento de depressão do personagem traz pra gente que ele não vai conseguir se transformar. Tanto que a grande expectativa que muitas pessoas têm, né, a gente sabe que o grande mentor do Peter Parker, né, foi o Tony Stark, mas que a partir de agora ele vai começar a caminhar com outros mentores, e a gente sabe que um dos grandes nomes que a gente tem quando o assunto, né, é essa mentoria de fazer o certo, como a gente sempre colocou, né, o Bruce Banner ele é um cientista, mas ele sempre foi muito benevolente, ele sempre lutou para ser um cara bom, para ser um cara melhor, para poder fazer o bem para os outros, e é isso muito provavelmente que ele vai trazer para o Homem-Aranha. Tentar entender de fato, né, a vivência dele agora. A gente tem que lembrar que ninguém mais lembra quem é o Homem-Aranha, né? Ele tá na faculdade agora, então a gente inclusive pode estar especulando aqui e colocando que a gente vai ter, né, um Bruce Banner professor. Afinal, a gente tem que lembrar que ele é um PhD na área dele, né, na área da energia gama, dos raios gama, né? Então a gente tem justamente essa tônica aqui, né? Um Hulk que não vai aparecer, um Homem-Aranha que está na sua evolução agora, na sua fase adulta, e é isso que é muito legal. Afinal, se a gente para pra pensar, se o Hulk simplesmente entra por entrar, cara, ele tá entrando pra resolver problema, tá entrando pra resolver BO, mas se a gente tem justamente um Hulk que estará ali pra melhorar, pra ser esse mentor que o Peter Parker tem que ter, aí a gente tá conversando sobre coisas que são interessantes. E o detalhe que eu trago pra vocês, esse insider trouxe que não simplesmente ele vai estar ali, né, ajudando nas ameaças, mas ele estará mentorando, ele estará treinando o homem. E isso é muito legal pra gente, porque quando a gente para pra analisar esse tipo de coisa, se ele estará mentorando o homem, o BO que ele vai ter que lidar é muito mais embaixo.
BO que ele vai ter que lidar é muito mais complexo. A gente já tem a Sadie Sink aí confirmada como uma das vilãs que vai aparecer. Além da Sadie Sink, é claro, impossível a gente não falar, né, dela que vai também estar nesse filme, né? A MJ volta para esse filme, né? Esse clã de amigos do Peter Parker vão retornar. Então vocês veem que a todo momento a gente tem esse retorno de personagens clássicos, mas que agora simplesmente não vão lembrar do Homem-Aranha, não vão saber quem ele é. E isso que é muito legal, porque a gente não vai, né, entender de fato para que caminho isso vai ir. E isso é muito legal pra gente, porque traz diversas possibilidades, né? A gama de coisas que podem acontecer agora de fato realmente é gigantesca. Antes a gente tinha essa questão, puta, mas aquilo aí não. Agora a gente tem de fato um Homem-Aranha que vai ter que crescer, vai ter que lutar. Se o Bruce Banner está aparecendo, a gente provavelmente está falando de um vilão tancudo, não vai ser um cara que você vai resolver na conversa. Obviamente nenhum filme do Homem-Aranha, né, desse modo não teria filme, né, porra. Aí eu vacilei, gurizada, tudo bem, aí eu vacilei. Mas o detalhe é, vocês veem que assim, a gente vai ter de fato, então, o Banner nesse papel de mentor. A gente lembra lá, né, no Vingadores Guerra Infinita, se eu não me engano, a gente não teve o quê? O Hulk. Vocês lembram quando o Bruce tenta se transformar, né, que inclusive o Tony Stark fala assim, irmão, olha o meu aqui, olha o bando que tá do meu lado aqui. E ele não vai, ele fala, pô, tô passando vergonha do teu lado aqui, cara, pô, ajuda aí. E ele não se transforma. Então vocês veem que a gente tem essa tônica, né? Cara, como que ele não se transforma? Como que ele não vai fazer o papel dele? E é isso que vai ser trabalhado, gurizada. E é por isso que eu acho muito legal, porque assim, o Banner, a gente não tá falando de um ser monstruoso, a gente tá falando de um ser muito mais sensível. Essa dualidade que tem quando a gente fala do Bruce Banner é literalmente essa parábola do médico e o monstro, né? Do cara muito inteligente, do ser irracional muito brabo, mas que os dois têm que aprender a conviver. Então a gente tendo o Banner agora nesse molde, né? Vocês já viram falar aquele meme lá? Nesse molde, nessa vestimenta? Sim. A gente tem um cenário perfeito pro Peter Parker amadurecer mais como herói, sua jornada do herói ser ainda mais amadurecida, mas principalmente termos um personagem que vai ter que evoluir. E isso é muito legal, rapaziada. Eu acho que essa que é a grande tônica aqui, porque a gente fala de fato de um personagem que vai ter que nesse próximo filme crescer como herói e, claro, ter aí o aval do Banner, né? Vai ter aí esse mentor que não dá, ninguém aqui pode chegar aqui e falar que não é um mentor bom, né? Não é um mentor ruim, né? É um mentor excelente, afinal é o homem, é o cara verde. E o detalhe que eu queria trazer por último pra vocês e que não tem como a gente deixar passar batido é o seguinte: Jon Bernthal está na série, né? O Jon Bernthal interpreta aí o Demolidor, né? E isso é muito legal pra gente, por quê? Né? Por quê, patrola? A gente por muito tempo pensou que essa trama do Homem-Aranha seria uma trama mais terrena, né? Uma trama que não traria tantos tópicos, vamos dizer assim, como é que a gente pode colocar até na palavra correta? Esses tópicos mais multiversais, aliens. Não, a gente tá falando agora do Homem-Aranha que vai ter que lidar com o mundo real. É um cara que a namorada não lembra dele, então é um cara como a grande maioria de nós, não tem namorada, não tá vazio, tá sozinho no mundo, mas ele vai ter que crescer, vai ter que lidar com todos esses desafios da vida adulta. E claro, rapaziada, antes de acabar o vídeo, envia pro seu amigo e deixa o like e se inscreve. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima.